Quando nós falamos em concordância verbal, geralmente nós estamos falando da concordância de um verbo com um sujeito. Eu falei geralmente porque, em alguns casos, a concordância pode ser efetuada com o predicativo. Quando nós temos um único núcleo do sujeito, observe, um único núcleo do sujeito, o verbo deve concordar com esse núcleo do sujeito. Agora, observe que a ordem direta em português é sujeito e verbo. Mas nós também temos uma ordem inversa, que é verbo e sujeito, então essas duas ocorrências podem acontecer. Quando o sujeito é simples, independente da posição, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, a criança acordou, acordou a criança. Muito cuidado, porque quando a palavra tem esse núcleo, tem uma ideia de plural, muitas vezes as pessoas se equivocam. Elas querem concordar com a ideia e não com a palavra em si. Lembrando que a concordância é com a palavra. Se a palavra gente tem uma ideia de pluralidade, mas a palavra gente está escrita no singular. A forma é singular. Então, o verbo concorda com a forma da palavra, ou seja, com o número da palavra. Então, núcleo do sujeito no singular, independente de o verbo estar depois do sujeito ou antes do sujeito, a concordância será feita com este verbo. Observe agora estas 5 construções. Na primeira, os núcleos do sujeito estão colocados antes do verbo. Quando os núcleos do sujeito estiverem colocados antes do verbo, independentemente deles estarem no singular ou plural, o verbo obrigatoriamente vai ficar no plural. Agora, observe o que acontece quando os núcleos do sujeito vêm colocados depois do verbo. Nós temos 2 possibilidades. Ou nós concordamos com o núcleo mais próximo, então viajam os filhos, viajou a mãe. Ou eu concordo, no plural, eu concordo no plural, independente dos núcleos estarem no singular ou plural. Então, viajaram os filhos e a mãe, viajaram a mãe e os filhos. Então, muita atenção a esta diferença quando os núcleos de sujeito estiverem colocados antes do verbo, sujeito composto, colocado antes do verbo, ou quando eles vierem colocados depois do verbo. Então, vamos repetir. Núcleo do sujeito colocado antes do verbo obrigatoriamente no plural. Núcleos do sujeito colocados depois do verbo, ou a concordância é feita com o núcleo mais próximo, viajaram os filhos, viajou a mãe, ou obrigatoriamente o verbo no plural, viajaram os filhos e a mãe, viajaram a mãe e os filhos. Então, muita atenção a este detalhe para que a banca não acabe conseguindo derrubar você.